Na presente data, o Ibovespa está subindo 1,72%, após a relativa forte queda do dia anterior, em razão da intenção do governo de tributação do juros sobre capital próprio e o fim do voto de qualidade pró-contribuinte junto ao CARF. EWZ lá fora segue subindo quase 2%, e isso decorre de dados do PIB brasileiro e também dados econômicos favoráveis nos Estados Unidos, mas principalmente o PIB brasileiro, que avançou acima do esperado no segundo trimestre de 2023, com uma alta de 0,9%. O consenso do mercado era de 0,3%. E o que aconteceu na prática? Teve recuo do agro, havia subido muito forte, e teve ali avanço do setor de serviços e da indústria, principalmente da indústria, que subiu 0,9%, segundo o próprio IBGE. O que puxou esse resultado dentro do setor de serviços foram os serviços financeiros, especialmente os seguros, como de vida, automóveis, patrimônio de risco financeiro. Também se destacaram dentro de outros serviços aqueles voltados às empresas, como jurídicos e de contabilidade. Nesse sentido, olhando-se aqui para o avanço do setor industrial, temos ações como Home avançando forte na presente data. Muitos me perguntam por que ela segue caindo. É que os resultados no primeiro semestre foram mais baixos. Acontece que o segundo semestre tende a ser melhor, principalmente com esses dados de avanço da indústria. E esses dados de recuperação vieram demonstrados ali junto à pesquisa do índice de gerentes de compras, que é o PMI, na sigla em inglês. E essa recuperação veio forte em agosto. Já falei para vocês no vídeo que eu fiz sobre Home que o segundo semestre tende a ser melhor para a empresa, isso é sazonal. Por isso que com a grande queda que houve nas ações de Home, acabei comprando mais. Veja que as novas encomendas no setor subiram em agosto e encerraram uma sequência de 10 meses de contração. Por isso você vai acabar vendo o setor industrial para esse fim de ano tendo um certo crescimento. Lado outro, em relação à Vale, o JP Morgan, que antes estava ali pessimista com a Vale, disse que houve uma mudança de maré. Nesse sentido, as ações estão subindo 4,12% nesse momento. As ADRs de Vale no mesmo sentido, 4,10%. O minério de ferro segue avançando, está aqui já acima de $117 a tonelada. O preço-alvo do JP Morgan saiu de R$ 75 para R$ 79 ao final de 2024, um potencial de valorização de mais de 20%. Isso foi suficiente para as ações hoje dispararem 4%. O JP Morgan destacou ali que hoje o valuation de Vale está atrativo, um múltiplo de 4,2 vezes EV sobre EBITDA, que mais importa do que o PL no caso de Vale, porque afinal de contas estamos falando aqui de uma empresa de capital intensivo, então o EV vale mais do que o preço, assim como o EBITDA, que é o proxy da geração de caixa da Vale e das outras empresas desse segmento, principalmente de commodities. O JP Morgan destacou ali a produção de aço em excesso pela China, e isso produz o quê? Um consumo em excesso do minério de ferro comprado da Vale, e que isso possa fazer com que o minério de ferro chegue a $120 a tonelada, mais ou menos a média histórica de negociação da commodity. Lembrando aqui que BTG, Bradesco e outras casas têm ficado cada vez mais otimistas com a Vale, e nós sabemos que quando Vale está lá cotada a R$ 120, aí sim que elas são super otimistas. Agora, elas vão mudando uma recomendação aqui e ali, e essa história a gente já viu. Por isso, como eu entendo particularmente que Vale ficar abaixo de R$ 60 é um tanto quanto difícil, até porque a própria companhia, o seu management, está realizando recompras de ações nessa região de preços. Lembramos aqui que foi nessa região de preços que a Cosan comprou participação na Vale. Acabei lançando puts com strike de R$ 59, e diante dessa valorização de Vale, bem acima desse strike, essas puts se valorizaram. Eu posso zerar a posição ou embolsar o prêmio, já que o vencimento, eu lancei 2 vencimentos, um para outubro e um para setembro. De qualquer forma, em havendo uma queda forte em Vale para abaixo de 59, fico tranquilo de ser exercido eventualmente, isso ainda vou decidir. Mas o cenário hoje para Vale, nesses preços, para mim, faz sentido. Não é recomendação. Sendo que, se você comparar aqui múltiplos junto à CSN Mineração, principalmente múltiplos de EV sobre EBITDA, as duas estão aqui muito próximas. Relação preço ou valor patrimonial, a Vale está um pouquinho mais descontada. Então as duas aqui estão com múltiplos muito parecidos. Só que em termos de eficiência, a Vale ainda continua superior. As margens da Vale são bem melhores. O próprio minério de ferro da Vale é superior, por isso que dou preferência à Vale. Mas há aqueles que preferem a CSN Mineração por conta da cotação menor, conseguem acumular mais ações. Eu prefiro não ir por esse caminho, prefiro a ação de melhor qualidade, a empresa de melhor qualidade. Eu eventualmente só daria preferência à CSN Mineração se ela estivesse com um desconto muito grande em relação à Vale. E isso é algo que nós não vislumbramos aqui nos múltiplos. Lembrando que o múltiplo,
ele serve apenas para você comparar o preço de duas empresas igualmente boas. De nada adianta você comparar múltiplos de empresas em que uma delas ou algumas delas são empresas de qualidade e as outras ali possuem múltiplos mais baixos, mas são empresas que não têm qualidade. Aí de nada adianta. O mercado ele paga proporcionalmente ao risco que você está sofrendo, que você está suportando. E prosseguindo aqui, a AS Brasil firmou uma parceria com a Microsoft. Olha só que interessante. Anunciou essa parceria na noite de quinta-feira, que assinou ali com a Microsoft um contrato de energia renovável de longo prazo, que será gerada em um projeto no Rio Grande do Norte, recebendo investimentos de R$1 bilhão. E de fato é um contrato de longo prazo, duração de 15 anos. Esse acordo prevê o fornecimento de 77 megawatts médios de energia a partir de julho de 2024, que deve ser um ano muito mais favorável para a AS Brasil, que segue com resultados fracos, até por isso que o seu indicador preço-lucro está aqui em 40 vezes. E por que esse indicador está tão elevado? Porque a dívida da empresa hoje está muito alta. Então, o resultado financeiro segue consumindo o lucro líquido. Resultado financeiro que é o resultado oriundo das despesas financeiras e receitas financeiras. Como os juros da dívida seguem pesados no momento para a AS Brasil, isso vai consumindo lucro. Então, esse múltiplo acaba subindo porque a AS Brasil até se valorizou, então o P subiu e o L não subiu. De qualquer forma, a AS Brasil, apesar dessa dívida, ela tem muito EBITDA já contratado e mais agora com a Microsoft. A própria Microsoft anunciou em seu site essa parceria. As ações da AS Brasil hoje sobem com essa notícia, mas acaba subindo aqui praticamente o que o Ibovespa está subindo. Você pode concluir que o mercado ficou neutro em relação a essa parceria, já que não há nenhuma grande diferença de alta com a alta do Ibovespa. O projeto junto à Microsoft está em desenvolvimento no complexo eólico Cajuína, que é onde a AS Brasil tem parceria com a BRF e também a Unipar. No último resultado trimestral, a AS Brasil já tinha informado ali que tinha um contrato, mas não tinha informado a contraparte, agora nós sabemos que é a Microsoft. Segundo a Microsoft, esse é o primeiro contrato no Brasil entre as duas empresas e expande o relacionamento global para o fornecimento de energia renovável já existente. Lembrando aqui que apesar do endividamento, a AS Brasil segue crescendo a sua receita, então atualmente é uma empresa de crescimento. O EBITDA também já tem crescido, saiu de 909 milhões para mais de 1 bilhão. O EBIT também está crescendo, só o lucro líquido que segue comprometido. Sendo assim, obviamente, se você comparar os múltiplos de AS Brasil, Auren e Engie, você irá concluir que a Auren é mais barata. Engie, obviamente, porque Engie dificilmente negocia múltiplos muito baixos, uma empresa que o mercado considera de baixíssimo risco. O que eu vejo hoje entre essas três empresas é que a Engie seria mais óbvia numa carteira mais blindada, sem grandes oscilações, dividendos ali mais estáveis, um crescimento mais moderado. A Auren Energia hoje seria mais descontada, possui ali altos dividendos previstos, mas não recorrentes, em razão de um acordo com a União de indenização. E a AS Brasil, com esses múltiplos mais distorcidos, porque está num ciclo de crescimento mais forte agora, seria a empresa um pouco mais arriscada desse trio, ao mesmo tempo em que possui maior potencial de crescimento. Então você, investidor, precisa fazer a sua opção. Você até poderia ter as três na carteira, mas isso pode configurar um excesso de diversificação na sua carteira. Afinal de contas, as três são geradoras, você não estaria conseguindo ali eliminar riscos específicos, mas muito pouco, apenas as peculiaridades de cada empresa, mas não do setor como um todo. Sendo que a AS Brasil não necessariamente deve estar na carteira de qualquer investidor previdenciário, porque veja, como ela está nesse ciclo forte de crescimento e com o endividamento mais alto, o dividendo que ela vem pagando nos últimos 2 anos é muito baixo. Pagou 2% em 2021, 1% em 2022. E a tendência é que nesse ano o dividendo continue nessa mesma proporção, 1%, principalmente porque as ações se valorizaram. Agora veja, segundo o critério do Bazin, empresas com endividamento alto e que fiquem 2 anos sem pagar dividendos ou pagando dividendos muito baixos, teoricamente o Décio Bazin venderia essas ações. Então a AS Brasil, talvez ele vendesse, talvez ele já teria vendido. Se você seguir esse método do Bazin à risca, você teria vendido a AS Brasil ou sequer teria comprado agora, sabedor dessa circunstância da AS Brasil. Por isso, não existe certo ou errado. Existe a estratégia que você adota e que faz sentido para você. Se você está exclusivamente focado nos dividendos, a AS Brasil pode não ser uma boa opção agora, já que ela deve começar a entregar dividendos depois da sua desalavancagem, que deve começar em 2024, e dividendos só deve ocorrer efetivamente a partir de 2025. Eu sigo ali com 700 ações de AS Brasil, até porque essa tendência ESG vem sendo adotada pelas grandes empresas, a Microsoft agora firmando parceria com a AS Brasil, a AS Brasil também se posicionando no segmento de hidrogênio verde, que é a energia do futuro. Por isso a AS Brasil é muito avançada nesse aspecto.
Por isso que para mim faz sentido ter uma participação nela ali, comprando aos poucos, já que eu não acho que ela vai disparar muito rapidamente, até porque não tem pago bons dividendos e isso não atrai tantos investidores, principalmente porque é uma empresa do setor elétrico e como tal os investidores pensam em dividendos. E como ela não está pagando, ela pode ficar por um bom tempo aí, não disparando tão fortemente, apesar de que ela acabou disparando para R$ 12 quando teve aquele rumor de fechamento de capital, mas já corrigiu novamente, porque isso não acabou avançando. Enfim, uma ação para se ter muita paciência. E se você segue, de novo, o critério do Décio Bazin à risca, você teria que vender. Mas veja que, por mais que tentemos ser muito metódicos e rigorosos nos métodos aplicados, o próprio Décio Bazin, ao falecer, a sua filha comentou numa entrevista com a Suno, disse que ele comprou fundos imobiliários. E ela mesmo acabou migrando para fundos imobiliários. Por quê? Porque os fundos imobiliários produzem fluxo de renda constante. E para o Décio Bazin, o dividendo é crucial na decisão de investimento. Então veja que nem mesmo ele ficou tão apegado assim estritamente às ações e ao seu método. Afinal de contas, ele migrou para os fundos imobiliários. Então veja que no final das contas, a esmagadora maioria dos investidores será flexível nas suas decisões. Por isso que nem sempre uma decisão tomada pelo investidor deve ser considerada incoerente, porque ele pode ter mudado de ideia de acordo com as circunstâncias que mudam muito rapidamente. E a respeito do PIB brasileiro, avançando, fico muito contente, mas veja que esse avanço vem com a tributação atual. Mais tributação tende a piorar o segmento industrial, de serviços, etc. aqui no país. Por isso que o governo deveria se sensibilizar em relação a isso e não aumentar a tributação. Mas não é essa a intenção do governo. De qualquer forma, se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro e tem aqui acesso a mais de 80 aulas exclusivas, lives exclusivas e tem a chance de ter a sua carteira analisada por mim no quadro Analisando Carteiras. Nesse quadro já temos 5 vídeos. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimento. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que eu deixo aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou dessa parceria entre a AS Brasil e Microsoft. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luens, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!